só, fui convidado pelos professores Wesley e Paulo Roberto, coordenadores do projeto Futuro Sem Fatura aqui da Unifal, para comentar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais de matemática financeira. É muito comum as pessoas irem às instituições financeiras, tomarem empréstimos e não entenderem aquelas variáveis que estão postas no contrato. Nesse sentido, eu vou abordar os conceitos principais de um empréstimo, de uma operação de crédito, e vou usar o exemplo, esclarecendo as formas de cálculo do valor a ser pago ao final. Para iniciar, vamos começar pela primeira variável, que é o valor principal, o valor presente. O valor presente de uma operação de crédito é o valor que dá início à operação. Então, quando o senhor João, vou usar o exemplo do senhor João, vai ao banco e pega R$1.000 emprestado, esses R$1.000 é o valor presente, é o valor que está dando início à operação. Passado o tempo, ele vai quitar esse empréstimo. O valor que ele vai pagar, nós denominamos de valor futuro, que é o valor presente acrescido dos juros. Então, observem que o valor futuro, ele é o valor presente, o valor que deu início à operação, acrescido dos juros do intervalo. E os juros, a taxa de juros, geralmente ela vem em porcentagem e numa unidade de tempo. Nunca se vê uma taxa de 3%. Geralmente é 3% para um determinado período. E esse período, geralmente, é mensal, mas pode ser ao bimestre, ao trimestre, ao semestre, ao ano, não necessariamente ao mês, mas o mais comum é mensal. Então, o valor presente acrescido dos juros por mês durante um intervalo de tempo vai proporcionar um valor futuro. O valor futuro é o valor a ser pago no final da operação. Só que, quando eu falo da taxa de juros para uma unidade de tempo, é necessário que o intervalo de tempo da operação seja medido também nessa unidade de tempo. Então, se a taxa for ao mês, para fazer as contas e chegar ao valor futuro, é necessário que o intervalo de tempo também seja medido em mês, número de meses, porque aí a gente tem as capitalizações. Quando o intervalo, vou usar um exemplo, quando o intervalo é um semestre, mas a taxa de juros está ao mês, eu preciso pegar esse intervalo de tempo e transformar ele para um número de meses. Posso também transformar a taxa, só que a taxa ela nem sempre vai ser proporcional. Já o intervalo de tempo, ele sempre vai ser proporcional. Ou seja, um semestre são sempre 6 meses. Ou são 3 bimestres, ou são 2 trimestres. Um ano são 12 meses. Um mês, pelo mês comercial, são 30 dias. Então, ao fazer a transformação da taxa ou do tempo, a gente deve optar pela transformação do tempo, e sempre colocando na mesma unidade de tempo daquela que está posta a taxa. Bom, além disso, a incidência de juros ela pode se dar de duas formas: pela capitalização simples ou pela capitalização composta. Capitalização simples também é conhecido como juros simples. E nos juros simples, a incidência dos juros para todos os períodos do intervalo ela vai acontecer sobre o valor presente, aquele valor que deu início à operação. Então, no exemplo do senhor João, que pegou R$1.000 emprestado, esses R$1.000 vai ser o parâmetro para calcular os juros para todos os meses futuros. Já em juro composto, a forma de calcular os juros ela vai mudar, a base de cálculo dos juros ela vai mudar todo mês. Por quê? Porque os R$1.000 que o senhor João pegou emprestado, ele vai ser usado para calcular os juros para o primeiro mês. Ao final do primeiro mês, a dívida do senhor João não é mais 1.000, ela é 1.000 mais os juros do primeiro mês. Então, esse saldo devedor ele vai ser usado para calcular os juros para o segundo mês. E ao final do segundo mês, a dívida dele já é maior, que vai ser usado para calcular os juros
para o terceiro mês, e aí sucessivamente. Eu vou explicar isso num exemplo mais detalhado para esclarecer daqui a pouco. Então, só para a gente poder finalizar essa primeira parte, juros sobre juros é a capitalização composta, que é aquela onde há incidência de juros, né, sobre os juros, que é uma forma de calcular os juros onde a dívida ela aumenta de uma forma mais rápida. Já os juros simples, o crescimento da dívida ele vai ser o valor dos juros. No dia a dia, geralmente o juros simples não é utilizado. Mas só para a gente poder entender, quando o contrato de empréstimo ele coloca que quem tomou o empréstimo deve pagar os juros ao final do mês, então, por exemplo, o senhor João pegou R$1.000 emprestado. Houve a incidência de juros do primeiro mês. Vamos imaginar uma taxa de 3% ao mês, 3% de 1.000 vai dar R$30, então ao final do primeiro mês ele teria que pagar R$30 de juros. Ele vai lá e paga. Quando ele faz esse pagamento dos juros, a dívida dele continua 1.000. Então para o segundo mês, os juros vai ser R$30 também, porque é 3% de 1.000. Então quando o pagamento dos juros acontece todo mês, o valor dos juros ele vai ser constante. Então, é o raciocínio do juros simples. Agora, quando não há esse pagamento de juros ao final de cada mês, o juros vai ser acumulado. Então, o valor da dívida ele vai crescendo de uma forma exponencial. Bom, vamos agora ao exemplo. E o exemplo, eu vou utilizar um exemplo onde eu vou considerar um empréstimo. O senhor João, tomando um empréstimo de R$1.000, ele vai pagar esse empréstimo no final de 3 meses, então o pagamento vai ser numa parcela única ao final de 3 meses, e a taxa de juros utilizada, né, no empréstimo que ele tomou, vai ser de 3% ao mês. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos ao exemplo do senhor João. Ele pegou R$1.000 emprestado, ele vai pagar esses R$1.000 no final de 3 meses, conforme o exemplo que eu falei. A taxa de juros do empréstimo dele é de 3% ao mês. E aí nós vamos calcular pela capitalização simples, né, qual o valor futuro que ele tem que pagar. E depois nós vamos fazer a mesma conta pela capitalização composta, para a gente poder entender a diferença. Antes de começar a trabalhar com as fórmulas, é interessante a gente ver o seguinte: observem que a taxa de juros ela está em porcentagem. E a gente não trabalha com número em porcentagem, a gente precisa trabalhar nele no formato nominal. Então, a gente pega o 3 e divide por 100, que é 3%, 3 em 100, que vai dar 0,03. E, nesse contexto, a capitalização, que é a incidência de juros, como a taxa está ao mês. Observem que é o que eu falei, a unidade de tempo da taxa e a unidade, a forma que o período está medido. O período está medido em número de meses e a taxa está ao mês. Tudo bem? É isso que precisa estar na mesma unidade. Então, nesse formato, a gente tem a incidência dos juros. Então, nós vamos ter as capitalizações. Aqui nós temos uma capitalização, que é uma incidência de juros. Teremos outra capitalização e teremos outra capitalização. Então, nesse período, como são 3 meses e a taxa é ao mês, ocorrerá a incidência de juros 3 vezes. Para nós calcularmos os juros, a gente vai trabalhar com esta fórmula. E essa fórmula é utilizada para um período. Então, se nós estivermos trabalhando com um período, para um mês, para um ano, depende, da unidade de tempo da taxa, a gente pode usar essa fórmula. Então, neste caso, qual vai ser o valor dos juros? O valor dos juros vai ser os R$1.000, que foi o valor que o Sr. João pegou emprestado, vezes a taxa de juros, que é 0,03. Se nós calcularmos, a gente vai chegar num valor de R$30. Então, R$30 é o valor dos juros para um período. Então, nós temos aqui que os juros para o primeiro período vai ser de R$30. Só que, no caso de juros simples, a incidência dos juros ela vai acontecer sempre sobre o valor presente, que é esses R$1.000. Então, o valor de R$30 dos juros ele vai repetir para a quantidade de períodos que tiverem. Então, ele vai ser R$30 no primeiro período, vai ser R$30 no segundo período e vai ser R$30 para o terceiro período. Desta forma,
basta a gente somar os juros com o valor presente para a gente calcular o valor futuro. E os juros, como ele repete, nós poderíamos pegar o valor dos juros e multiplicar pela quantidade de períodos. Nesse caso, 3 períodos. Então, R$90 seria o juros total. Se o juros total é R$90, o valor futuro vai ser R$1.000, R$1.090. Agora, aqui eu fiz detalhado. E se eu quisesse calcular o valor futuro direto por uma fórmula? Aí nós temos a fórmula é a seguinte. O valor futuro é igual ao valor presente que multiplica 1 mais a taxa de juros vezes N. O que é o N? É o número de períodos. Então, observem que vai ser o seguinte, ó, o valor futuro vai ser os R$1.000 vezes 1 mais a taxa, que é 0,03, vezes 3. Para resolver, temos que lembrar que primeiro temos que resolver a multiplicação. Então, nós temos o seguinte, o valor futuro vai ser R$1.000, que multiplica 0,03 vezes 3, 0,09. 1,09 vezes 1.000, a gente vai chegar no valor futuro de R$1.090, que é exatamente o valor futuro que nós tínhamos encontrado. Então, observe que a gente pode resolver por meio dessa forma. Bom, aqui nós vimos a capitalização pelos juros simples. Lembrem que eu falei que a ideia, né, que é como se os juros fosse pago todo final de período, porque a dívida, aquele raciocínio da dívida prevalecer. Bom, agora nós vamos fazer esse mesmo exemplo, só que trabalhando com a capitalização composta. E aí a gente vai ver a diferença do juro simples para o juro composto. Ok? Então vamos lá. Na capitalização composta, né, o seu João pegou os R$1.000 emprestado, os mesmos 3 períodos, e a ideia é a mesma. Qual é o valor futuro? A taxa de juros, 3% ao mês, mesmo raciocínio, 3 em 100 vai dar 0,03. E aquela fórmula de calcular o juro para um período, ela prevalece. O juro vai ser o valor da dívida do início do período multiplicado pela taxa. Então vamos ao exemplo. No primeiro caso, a gente vai ver a incidência de juros. Então a incidência de juros ela vai acontecer também 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque nós temos a taxa ao mês e temos um intervalo de 3 meses. Então nós temos 3 capitalizações nesse período. R$1.000 a uma taxa de 3% vai dar o mesmo R$30 que nós fizemos, né, no exemplo anterior. Então, os juros vai ser os R$1.000 vezes 0,03, que vai dar R$30. Então, o juro para o primeiro período vai ser R$30. Qual que é a diferença? Agora, no caso de juro composto, a gente vai somar o valor da dívida no início do período com o juro do período para saber o saldo devedor ao final. Então, nós temos aqui no final a figura do saldo devedor. O saldo devedor, nesse caso, vai ser 1.030. O que significa isso? Significa que o seu João, no final do primeiro mês, ele está devendo para o banco R$1.030. E esses R$1.030 ele vai ser o parâmetro para calcular o juro para o próximo período. Então, agora, o juro não vai incidir mais sobre esses R$1.000, e sim sobre 1.030. E aí nós podemos fazer 1.030 vezes 0,03, nós vamos chegar no resultado de R$30,90. Então, observe que o juro não é mais R$30, e agora, no segundo período, ele é R$30,90. Esses R$30 é o juro dos R$1.000, que é o valor da dívida lá no início. Já esse 90 centavos é aquela lógica do juro sobre juro. É o juro sobre o primeiro juro, né? O juro 1, que é os R$30. Então, aqui a gente tem juro igual a R$30,90. Nós temos aqui, qual que é o saldo devedor no final do período? O saldo devedor aqui vai ser R$1.060,90. Observem que ele sempre nós vamos calcular o saldo devedor, que é o valor da dívida no início do período somado com os juros daquele período. E para o próximo período, que é o período 3, o juro vai ser
calculado sobre esse valor, R$ 1.060,90, vezes a taxa, que vai dar 0,03, e aí nós vamos ter o seguinte resultado: R$ 1.060,90 vezes 3%. Vai dar R$ 31,83, arredondando, dá 82,7, 83. Então, observem que o juro para esse período aqui, ó, vai ser 31,83. 31,83 mais 1.060,90, que era o saldo devedor no início, a gente tem um saldo devedor no final do terceiro período. Como o pagamento da dívida vai se dar no final do terceiro período, nós temos aqui o valor futuro. Se o período continuasse, a gente continuaria fazendo esse raciocínio. Então, nós temos que o valor futuro a ser pago vai ser R$ 1.092,73. Observem que no caso do juro simples, o valor era R$ 1.090. Aqui tem R$ 2,73, que são os juros sobre juro. À medida que o tempo vai passando, essa diferença ela aumenta. Tá? Então é importante deixar isso claro, ou quanto maior a taxa de juros, também maior a diferença. Aqui eu fiz de uma forma detalhada. E se nós fôssemos resolver de uma forma, a partir de uma fórmula, como nós faríamos? A fórmula é: valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa de juros, elevado a n. Observem que aqui a gente tem uma função exponencial. Então, o juros ele vai, o valor futuro, o valor da dívida, ela vai aumentar de uma forma mais rápida. Já no juros simples, a gente tem um aumento linear que vai aumentar de acordo com o valor dos juros, que no exemplo nosso sempre vai ser R$ 30. Então, resolvendo essa fórmula, o valor futuro vai ser os R$ 1.000, que multiplica 1 mais a taxa de juros, que é 0,03, elevado, no exemplo nosso, a 3. Então, a gente resolve primeiro o parênteses, né? Então, nós temos o seguinte: 1.000 vezes 1,092727. Então, aqui a gente tem o resultado desse parêntese. R$ 1.000 vezes 1,092727, a gente vai ter o valor da dívida, o valor futuro. Deixa eu colocar aqui. Então, o valor futuro vai ser R$ 1.092,73, arredondando. Observem que é exatamente o valor que nós tínhamos encontrado. Então, aqui eu fiz de uma forma detalhada, agora eu estou fazendo a partir da forma. Bom, pessoal, tendo em vista o exemplo que nós acabamos de ver, ficou evidente que calcular os juros pela fórmula de capitalização composta, os juros aumenta de uma forma mais rápida, a dívida aumenta de uma forma mais rápida do que juros simples. E, além disso, eu chamo a atenção para a taxa de juros, que é uma variável que, quando uma pessoa precisa tomar um dinheiro emprestado, ela precisa tomar mais cuidado. Porque se a taxa de juros for alta, o valor a ser pago no futuro vai ser maior. Então, ao tomar um dinheiro emprestado, quanto menor a taxa de juros, melhor. Ok? Bom, é isso. Nós agradecemos e nos colocamos à disposição.